Você já teve aquela sensação estranha de que está vendo algo familiar em Black Mirror? Não é só impressão. Ao longo dos anos, fãs começaram a perceber pequenos detalhes, nomes repetitivos, tecnologias parecidas, como se todos os episódios estivessem ligados de alguma forma. E se eu te disser que isso não é apenas um easter egg? E se Black Mirror for, na verdade, um único universo, contando uma grande história fragmentada? Hoje nós vamos mergulhar fundo na teoria que faz mais sentido sobre a conexão entre os episódios de Black Mirror. E olha, depois disso você nunca mais vai assistir a série do mesmo jeito. Bom, vamos começar pelo básico. Black Mirror sempre foi apresentada como uma antologia, ou seja, cada episódio com sua própria história, personagens diferentes e mundos diferentes. Mas o próprio criador Charlie Brooker já deixou escapar algumas pistas. Ele afirmou que muitos episódios compartilham o mesmo universo, ou pelo menos versões dele. E quando você começa a prestar atenção, as conexões aparecem em todo lugar. Um dos exemplos mais claros é a empresa TCKR Systems. Se você assistiu os episódios São Junípero, o SS Callister ou Víboras Atacantes, talvez tenha visto esse nome. A TCKR é uma empresa especializada em tecnologia de consciência digital, ou seja, ela é responsável por transferir a mente humana para ambientes virtuais. Agora pensa aqui comigo, se São Junípero, idosos vivem para sempre dentro de uma realidade digital. Em USS Callister, uma cópia digital das pessoas é usada dentro de um jogo. E em Víboras Atacantes, jogadores experimentam sensações reais dentro de um mundo virtual. É coincidência ou estamos vendo diferentes fases da mesma tecnologia evoluindo ao longo do tempo? Outra empresa recorrente é a Nosedive, ou melhor, sistema de pontuação social. No episódio Queda Livre, as pessoas vivem obcecadas por avaliações, onde cada interação social influencia seus status. Mas esse conceito aparece de forma indireta em outros episódios. Em Odiado na Nação, por exemplo, vemos hashtags sendo usadas como julgamento coletivo. Em Cala a Boca e Dança, a exposição pública vira uma forma de punição. E até em toda a sua história, a obsessão por registros e validação social está presente. Tudo isso aponta para uma sociedade cada vez mais controlada pela opinião dos outros. Agora vamos falar de um detalhe que muita gente ignora, mas é essencial: as notícias. Se você prestar atenção, vários episódios mencionam eventos em outros episódios. No episódio Urso Branco, por exemplo, vemos símbolos que aparecem em outras histórias. Em Museu Negro, isso fica ainda mais explícito. Esse episódio é praticamente um hub de conexões. Lá dentro vemos referências diretas a episódios como Versão de Teste, o SS Callister, Urso Branco e Crocodilo. E como se aquele museu fosse uma prova definitiva de que tudo aconteceu no mesmo universo. Mas aqui que entra a parte mais interessante da teoria. E se Black Mirror não for apenas um universo, mas uma linha do tempo? Pensa nisso. Alguns episódios mostram tecnologias ainda experimentais, outros mostram essas mesmas ideias já totalmente normalizadas, e outros mostram as consequências finais. Um exemplo aqui é, no episódio Toda a Sua História, apresenta uma tecnologia de memória implantada, algo ainda novo, mais comercial. Agora compare com o episódio Crocodilo. Ali a tecnologia já é usada de forma avançada por autoridades para acessar memórias de outras pessoas, ou seja, é uma evolução clara. Outro exemplo perfeito aqui é o episódio Volto Já. Nesse episódio, vemos uma inteligência artificial que recria uma pessoa falecida com base em dados online. Agora isso conecta com o episódio San Junípero. Ali a consciência humana pode ser totalmente transferida para o digital. Percebe esse salto? Primeiro recriamos alguém com dados e depois passamos a armazenar a própria mente. Aí chegamos em um ponto assustador. Talvez Black Mirror esteja mostrando o caminho da humanidade. Começamos com as redes sociais, depois passamos para a realidade virtual, depois para a manipulação de memória e por fim transferência de consciência. Cada episódio não é isolado, é uma peça de um quebra-cabeça maior. Mas existe uma camada ainda mais profunda nessa teoria, e essa é a parte que realmente
arrepia. E se existirem múltiplas realidades dentro de Black Mirror? Lembra de Bender's Nest, que é aquele episódio interativo? Ali vemos claramente que existem diferentes linhas de decisão em diferentes universos. E isso pode explicar algumas inconsistências da série. Tecnologias que parecem avançadas demais em um episódio e inexistentes em outro. Talvez não seja um erro, talvez seja realidade paralela. Ou seja, Black Mirror pode ser um universo compartilhado, uma linha do tempo e ao mesmo tempo um multiverso. E tudo isso conectado por uma única coisa: a tecnologia. Agora, se eu te fazer uma pergunta, e se Black Mirror não estiver falando do futuro, mas do presente? Porque muitas dessas ideias já estão começando a acontecer. Redes sociais que controlam o comportamento, inteligência artificial que simula pessoas, realidade virtual cada vez mais imersiva e até pesquisa sobre armazenamento de memória. Talvez a série não esteja prevendo o futuro, talvez ela esteja mostrando para onde nós estamos indo. E é por isso que essa teoria faz tanto sentido. Porque no fundo Black Mirror não é sobre episódios conectados, é sobre nós, a humanidade. Cada história, cada tecnologia, cada detalhe é um reflexo do que podemos nos tornar. E talvez a maior conexão entre todos os episódios seja o próprio ser humano. Agora me conta, você acha que tudo realmente está conectado ou é só um monte de easter eggs que a gente está querendo forçar a barra com essas teorias? Se você curtiu esse vídeo, esse tipo de análise profunda, já deixa o like, se inscreve no canal e não esqueça de hypar, porque aqui a gente vai além da superfície. Eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, fui!